Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina e nós estamos nessa jornada desse mês estudando Provérbios, o livro da sabedoria. E eu tô muito feliz de ter você junto comigo nessa jornada de aprendizado. E claro que você sabe da importância de deixar o seu gostei, que ele é muito importante para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e indicar para mais pessoas. Você também compartilhar com as pessoas que conhece. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações e me siga também nas redes sociais. E como vocês sabem, estamos nessa jornada de aprendizado, dentro do livro de Provérbios. E hoje nós vamos avançar mais uma lição. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Provérbios. Então, a cada dia nós vamos estudar um capítulo diferente. E se você não assistiu o capítulo 1, ele está salvo aqui na nossa série especial de Provérbios, porque são 31 dias para transformar a sua vida com a sabedoria divina. Então, se você não assistiu, assista para você não perder aí toda a continuidade dessa série. E continue acompanhando todos os dias aqui as nossas dopaminas a partir das 6 horas da manhã, para você já ter ali como primeiro momento do dia uma palavra de ânimo, de esperança e também de ensino para o teu dia, para você aplicar, como eu sempre falo, o OPA, que é o ouvir, pensar e agir. Então não só ouça as dopaminas, mas pense no que você está ouvindo aqui, anote, tenha o seu momento de reflexão e coloque em ação. Tenha atitude com o conhecimento que você adquirir. E é isso que vai transformar a tua vida. Não é só ouvir, gente, e também não é só ler a palavra. Nós precisamos praticar. Então faça isso para que realmente você possa viver aí o extraordinário dessa transformação que eu tenho certeza que Deus quer fazer na sua vida. Então vamos mergulhar no estudo de hoje? E como vocês sabem, nós temos aqui como padrão a nossa frase do dia. E a frase do dia ela será inspirada no capítulo que nós vamos ler. Então olha só a proposta da frase do dia e já traz aí um spoiler do que você vai aprender aqui. E a frase diz assim: andar em sabedoria significa tomar decisões hoje com as quais você se alegrará amanhã. Eu vou frisar, porque se você entender isso, vai mudar tudo na sua vida. Andar em sabedoria significa tomar decisões hoje. Então você tem um poder de escolha hoje, com os quais você se alegrará amanhã. Então quando você é sábia, você toma decisões hoje que impactarão de forma positiva o seu amanhã. Quando você não toma decisões com a sabedoria, com certeza lá no seu amanhã, lá na frente você vai olhar e falar: poxa, se eu tivesse escolhido com sabedoria, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, se eu tivesse tomado algumas decisões um pouquinho mais sensatas, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, se hoje você está colhendo coisas que lá no passado você não escolheu com sabedoria, hoje você tem a oportunidade de fazer escolhas diferentes para impactar em resultados bons no seu futuro. Mas vamos entender como fazer isso? Vamos entender como trazer essa sabedoria de tomar decisões de forma correta para o nosso dia a dia? Como fazer essas escolhas para que a gente tenha um resultado diferente nas nossas vidas? Mas para isso, vamos ler então o capítulo 2 de Provérbios. Então você que tem a sua Bíblia, quiser acompanhar junto comigo, fique à vontade. Se você quiser anotar para ler depois, não tem problema, mas preste atenção na leitura e já vai tentando destacar aí algumas lições que ao longo da leitura pode saltar aí para você, para o teu coração, tá bom? Eu vou ler na versão NTLH, mas você pode acompanhar na que você tem aí. Então o texto diz assim, Provérbios 2, a partir do versículo 1. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procura prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria e a sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege
os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonam uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas e quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos e de caráter viverão nesta terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Bom, nós acabamos de ler então aqui o capítulo 2 de Provérbios, que tem um total de 22 versículos. É um capítulo que, logo de início, nós já temos algumas lições preciosas, não é mesmo? Então já traz ali um conselho, então a gente vê que é um capítulo cheio de conselhos e também instruções. E é isso que a gente consegue enxergar no livro de Provérbios como um todo. Ele sempre vai trazer esse misto de conselhos e também de instruções. Qual que é a diferença do conselho para a instrução? O conselho é algo que você traz como opção ali para a pessoa, né, seguir, trazendo uma forma diferente de pensar. A instrução é um caminho que não tem como você negociar. Então, se você quer isso para a tua vida, você tem que fazer exatamente isso. Mas, se você não quiser esse caminho e escolher outro caminho, a consequência será essa. Então, a instrução ela sempre vem acompanhada com o que você deve ou não fazer. O conselho traz para você uma percepção e abrir a tua visão. Então, Provérbios ele traz essa unidade, né, do conselho com a instrução para que você entenda o porquê você deve fazer isso. Não é apenas uma imposição de regras. Isso é o que eu amo da palavra do Senhor. Deus ele nunca vai te impor nada, mas ele vai sempre deixar claro qual é o caminho que você deve seguir. Se você quer seguir o propósito de Deus, você tem que seguir instruções. Se você não quer seguir o propósito de Deus, você segue o jeito que você quiser, porém no conselho vem as instruções, né? E também vem a informação do que pode acontecer com você em não seguir a instrução correta. Então olha como é importante a gente estudar a palavra, é importante a gente entender, principalmente o livro de Provérbios, porque ele traz pra gente uma visão da vida. Então aqui nesse capítulo, né, como a gente pode destacar, eu quero trazer para você 3 lições que podem mudar a tua vida se a partir de hoje, podem não, eu vou afirmar, que vão mudar a sua vida a partir de hoje ao você colocar em prática. Então o primeiro ponto que eu quero destacar é o que a gente vê no versículo 9, do 9 até o 12. Olha só o que diz: se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Vamos pegar aqui esse primeiro versículo aqui, né, no versículo 9, para a gente entender a lição mais preciosa, se eu posso dizer, deste capítulo, que é a parte de você ouvir, a parte de você prestar atenção e de você saber de quem você ouve o conselho e a instrução. Aqui nós vemos as palavras do Senhor através de Salomão, e Salomão está escrevendo isso como um conselho, mas também como uma instrução. Então ele está dizendo assim, ó, se você me ouvir, ou seja, se você ouvir aquilo que Deus te instrui, aquilo que Deus te orienta, então você saberá o que é direito, justo e honesto. E com isso você saberá o que deve fazer. A maioria das pessoas sempre ficam naquela, isso é pecado? Isso é pecado? Isso não é? Isso é? Sempre fica naquele negócio do é pecado ou não é pecado? Deus gosta, Deus não gosta. Sabe como você vai saber o que realmente agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Conhecendo a palavra. Ouvindo
a instrução que vem direto de Deus. E como você faz isso? A palavra, a Bíblia, é este caminho. Então, quando você conhece a palavra, quando você caminha pela palavra, por exemplo, as dopaminas, você assistindo aqui, você ouvindo, pensando e praticando, você está vivendo exatamente isso que nós acabamos de ler. Você está dando ouvidos à instrução que vem de Deus para sua vida, porque o que eu falo aqui não é o que a Stephanie fala, é o que está na palavra. Então, isso é uma forma de você caminhar debaixo da instrução de Deus. Consequentemente, você sabe como agir. Você sabe qual atitude você tem que ter no meio de um desafio. Você sabe qual atitude você tem que ter em uma proposta que vem para a tua vida. Então, você começa a entender o que Deus pensa a respeito daquilo. Então, não é algo que você fica, eu não sei se Deus gosta disso, se não gosta. Não, que quando você conhece, você sabe o que Ele gosta. Então, o primeiro passo é conheça e tenha intimidade com a palavra. Vocês perceberam que ontem nós falamos isso também? E Provérbios inteiro vai sempre trazer essa principal lição. Se você quer ter sabedoria, você precisa ter conexão com a fonte. É impossível você tomar uma decisão correta sem você conhecer a fonte, sem você ter a instrução da fonte que traz o caminho certo para a tua vida. E aí ele continua falando: você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Então você não vai viver aquela vida de arrependimento. Poxa, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria tomado essa decisão. Se você vive com esse sentimento, provavelmente faltou você buscar a instrução da palavra, porque a própria palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus em nós, ele traz a paz para o nosso coração, ele testifica a paz no nosso coração quando nós vamos tomar uma decisão. Então, se eu tenho a paz de Cristo como um hábito da minha vida, logo, a decisão que eu estou tomando não vem de mim, vem dele. Então, eu não me arrependo das decisões. Mesmo que aquela decisão tenha algumas consequências que eu preciso enfrentar, que são desafios, que muitas vezes vêm para me provar, mas eu não duvido da escolha que eu fiz. Eu quero até trazer o meu próprio exemplo. Quando eu tomei a decisão de sair da empresa que eu trabalhava, seguir o meu projeto aqui, no meu negócio, na minha empresa, consolidar algo do zero, eu tomei essa decisão com a paz de Deus no meu coração. Porém, isso quer dizer que quando vieram os problemas, eu não senti medo? Eu senti. Alguns momentos não veio aquele pensamento de dúvida, será que eu decidi certo? Veio, porque é assim que o inimigo age, ele vai sempre lançar dúvidas no seu coração. Mas aí que entra a parte da sabedoria, porque eu lembro que Deus me deu a paz no coração na tomada de decisão, logo eu sei que essa decisão que eu tomei é a melhor, é a correta. Eu só estou passando por um processo necessário de ajuste, de desenvolvimento para viver algo maior. Então, aí, quando eu me lembro disso, vem a sabedoria que me traz satisfação na escolha que eu fiz, mesmo em meio ao problema. Você está conseguindo entender isso? Então, comece a analisar na tua vida como você tem tomado as suas decisões. Tem tomado essas decisões pelo impulso, pela vontade ou pela paz? Quando você entende a diferença, você tem prazer nas suas escolhas. E aí, no versículo 11 diz: o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão, porque através disso você será livre do mal. E assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. E aí uma coisa importante, aí a gente vem para a nossa segunda lição de hoje. A primeira lição: dê ouvidos e aprofunde no conhecimento para que você tenha prazer nas suas escolhas. Segundo, é você entender que através do conhecimento, da sabedoria, você faz filtros na sua vida. É hora de você fazer filtros na sua vida, de quem deve ou não estar ao seu lado na sua jornada. Parece difícil a gente ouvir isso, mas enquanto você não souber analisar as companhias que você tem, você continuará vivendo muitas vezes na insensatez. Porque isso, inclusive, é comprovado cientificamente. Você é o reflexo da média das pessoas que convivem com você. Então, se você convive com 6 pessoas negativas, você vai ser uma dessas pessoas negativas. Então, você convive ali, você é a média dessas pessoas. Você convive num ambiente de pessoas com fé. Então, você vai ser uma pessoa de fé. Então, você precisa começar a observar o seu ambiente. Por que a igreja é um ambiente importante?
Porque na igreja nós somos lembrados e nós precisamos estar conectados numa mesma fonte, no mesmo espírito. Então, por isso que é tão importante congregar e não ficar sozinha na sua casa, apenas ouvindo palavras. Porque quando você está num ambiente com outras pessoas, você é influenciado por aquele ambiente. E você fala, mas a igreja não é perfeita. Realmente não é. E não espere encontrar um lugar perfeito, porque não existe, só no céu. Mas, enquanto estivermos aqui, nós precisamos aprender a selecionar as pessoas que chamamos de amigas, as pessoas que trazemos para nossa casa, as pessoas que dividimos nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos. Aprenda a selecionar. O provérbio está falando, a sabedoria te dá entendimento e te livra das pessoas que contam mentiras, pessoas que vivem uma vida deturpada, e aí ele continua discorrendo falando dessas pessoas. Então, se você quer saber quem deve ou não estar ao seu lado, tenha a sabedoria, porque o teu coração também testificará se aquela pessoa, ela complementa o propósito de Deus na sua vida ou não. E aqui não tô falando para você só andar com gente que é da igreja, gente crente, não. Porque eu tenho muitos amigos que não são cristãos, mas tem boa índole e também tem um caráter que é dignificado. Então eu consigo conviver com essas pessoas, eu consigo criar conexão com elas, porque eu vejo nelas o potencial de também me abençoar e eu também abençoá-las. Então não tô dizendo de você só se relacionar com pessoas de igreja. Eu tô falando para você aprender a selecionar até mesmo as pessoas que estão na igreja e que não estão na igreja. Você precisa ter atenção. Essas pessoas são boas companhias, essas pessoas aumentam o teu ânimo, trazem a alegria para você, ou essas pessoas estão drenando o seu ânimo, estão sugando de você todo o seu potencial. Comece a pensar nisso. E aí, nós vamos ver no versículo 20, eu quero ler para você, que diz assim, ó, portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. E se você ver lá no comecinho, e começa lá no versículo 1 dizendo, filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Então aqui a gente vê um conselho e a gente também vê a instrução. Qual que é o conselho? O conselho é, ouça, preste atenção, avalie as pessoas que estão perto de você, ouça a instrução das pessoas corretas. E aí vem a instrução que tem que ser feita. Olha só o que fala no versículo 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Aqui é uma instrução. Ande com pessoas sábias. E aí no 20 reforça. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Uma instrução. Então, um conselho. Ouça, preste atenção. A instrução. Ande e siga o exemplo de pessoas sábias. Quer ser sábia? Ande com sábios. Não com inteligentes apenas, porque a inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é técnica, sabedoria é divina. Então ande com pessoas sábias, que sabem se posicionar diante de todas as situações da vida, que não se corrompem. E por fim, a última lição, né, do nosso estudo de hoje, nós encontramos no versículo 21 que diz: os homens de caráter viverão nesta terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós andamos na sabedoria, nós temos o quê? A promessa de viver uma vida abençoada. Nós falamos isso ontem. Uma pessoa que anda em sabedoria tem uma vida abençoada. Isso aqui, na verdade, é um conselho que traz para você a explicação do porquê você deve fazer tudo isso. Agora, a gente fecha o nosso estudo com esse conselho. Olha, o conselho é, se você seguir a sabedoria, você então terá uma vida abençoada. Você viverá nesta terra abençoada. E aí, eu complemento o que nós também falamos no Marcos da Sabedoria. Muitas vezes você enxerga que o problema na sua vida é o que está te paralisando, mas não, é uma escolha que você faz. E além disso, você precisa entender que aquilo que você vive aqui nessa terra refletirá também o seu futuro. Então comece a tomar as decisões certas para que você viva nessa terra abençoado. E não apenas esperando que um dia as coisas melhorem. É uma decisão sua, é uma escolha sua. E aí, qual escolha você quer fazer? Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra, por essa instrução, esse conhecimento que adquirimos aqui, essa sabedoria que veio do Senhor para nós. Pai, torna-nos, Pai, pessoas sábias, que sabem de fato se posicionar.
E se há alguém aqui que ainda não tem a sabedoria em selecionar as amizades, em fazer boas escolhas, Pai, que a partir de hoje ela deseje buscar a sabedoria nas suas escolhas. E que as suas decisões não sejam emocionais, mas sejam decisões que trazem a sabedoria e que refletem a sabedoria em tudo que ela fizer. É assim, Pai, que eu oro ao Senhor e declaro que na vida dessa conquistadora, dessa pessoa que está assistindo essa dopamina, comece a ter um transbordo de sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Agora que você entendeu a importância da sabedoria nas suas decisões, você vai escrever aqui nos comentários o seu compromisso com esse estudo de hoje. Lembra que eu falei do OPA, né? E essa é uma forma de você começar a aplicar o conhecimento adquirido aqui. Então você vai escrever assim: minhas atitudes e decisões refletirão sabedoria. Eu declaro isso em nome de Jesus na sua vida. E quando você digitar, digita isso com a fé, que a partir de hoje, todas as suas atitudes e decisões vão refletir a mulher sábia que você está se tornando. Um grande beijo, fique com Deus. E tira print. Me marca lá nos seus stories, eu vou ficar muito feliz de saber que você tem assistido as dopaminas, ok? Beijo e tchau, tchau!